Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é dar manutenção no meu próprio carro e na minha moto. E o torquímetro é uma ferramenta essencial para isso. Com o torquímetro, você aperta o parafuso na medida certa, nem muito apertado, nem muito frouxo. Se você apertar demais o parafuso, você pode ter muita dor de cabeça, como por exemplo, espanar a rosca de um bloco do motor, ou pior ainda, quebrar a rosca dentro do bloco do motor. E se você deixar solto demais, o parafuso pode acabar soltando e você perder algumas peças do carro e até causar um acidente. Esse torquímetro analógico, ele é até bom, porém existem os digitais que são bem melhores porque são mais precisos e possuem diversas funções. O problema é que eles são bem caros, mas bem caros mesmos. Então eu pensei, por que a gente não faz um torquímetro preciso e barato utilizando o Arduino? E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. O fato da gente conseguir desenvolver projetos de forma simples, rápida e barata é uma das coisas que eu mais gosto em saber Arduino. Por exemplo, eu acabei de ter essa ideia do torquímetro aqui e já estou colocando ela em prática. E se você quiser ter esse super poder de já ter uma ideia e colocar ele na prática e aprender diretamente comigo, se inscreva aqui embaixo na lista de espera para o meu curso Mestres do Arduino. O Mestres do Arduino é um curso completo que te ensina do básico até o avançado, desde começando com instalando a IDE até programando diretamente com registradores, matemática binária, como criar um projeto profissional, e o objetivo dele é te dar a liberdade de construir os seus próprios projetos com Arduino sem depender de Ctrl+C e Ctrl+V, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Em breve eu vou abrir uma nova turma. Além disso, o curso não te deixa sozinho, porque você conta com aulas ao vivo diretamente comigo para tirar dúvidas e também ganha acesso a um grupo secreto com diversos mestres do Arduino, onde você pode interagir com outros mestres e também tirar dúvidas comigo e com a minha equipe. Se inscreva aqui embaixo no link para ser avisado da próxima turma e bora pro projeto. Torque, basicamente, é a força que nós aplicamos para girar algo e normalmente é medida em newtons metro ou quilograma força metro. Imagine o seguinte, que nós temos uma barra aqui de 1 metro de comprimento e na ponta dela a gente aplica 1 kg força. Imagine que você pegou, por exemplo, 1 kg de arroz e pendurou aqui numa das pontas. Na outra extremidade, você vai estar aplicando um movimento giratório que vai corresponder a 1 kg força metro. Se você colocasse 2 kg a meio metro de distância da ponta, você ainda continuaria aplicando 1 kg força metro. Lembrando que você tem que manter um ângulo de 90 graus entre a força que você está aplicando e a barra de torque. Senão você vai acabar não aplicando toda a força necessária para dar o torque. E para poder medir essa força, esse torquímetro analógico aqui utiliza basicamente o efeito da torção da barra. Quando eu aplico uma força, essa barrinha de cima vai indicando, porque a barra de baixo vai torcendo, a força aplicada em newtons metro. E como nós queremos montar um torquímetro digital, nós temos que transmitir essa informação de força para o Arduino, fazer ele sentir essa força aplicada. E para isso nós podemos utilizar esse sensor que é conhecido como célula de carga. Essa célula de carga, basicamente, ela vai medir a força aplicada entre esses terminais aqui. Nós temos furos para montar de um lado numa base e o outro em outra base, e a força aplicada no meio vai ser medida. Esse tipo de sensor aqui é muito utilizado em balanças. Dá só uma olhada nessa balança que eu tinha na cozinha aqui. Tem uma célula de carga exatamente igual a que eu estou segurando aqui e vocês podem reaproveitar nos seus projetos com Arduino. Um outro tipo de célula de carga também utilizado em balanças é esse outro tipo de célula aqui. Nesse caso, é utilizada 4 para que o peso seja distribuído. Da mesma forma que o torquímetro mecânico, quando a gente aplica uma força a essa célula, que é feita de alumínio, o alumínio, principalmente aqui no centro, que é feito esses furos de propósito, para ele se deformar, começa a se contrair na parte de baixo, de onde você aplicou a força. Se eu estou aplicando a força aqui, aqui começa a contrair e aqui começa a expandir. E para medir essa expansão e contração é utilizado uma fitinha, um sensor conhecido como strain gauge. Gauge vem de medidor e strain vem de tensão. Por exemplo, a tensão que você aplica numa corda. O strain gauge nada mais é do que uma fitinha, como se fosse um resistor, ela possui uma resistência fixa. E nessa fitinha nós temos caminhos de material condutor. É como se fosse um fio
passado em toda a volta, em zigue-zague nessa fitinha, e no final nós temos acesso a esses dois terminais dessa fita. Conforme nós deformamos essa fita, entortamos, esticamos ela ou comprimimos, esse metal dessas trilhas começa a expandir, ficar mais fino, ou contrair e ficar mais grosso. E com isso ele muda a sua resistência elétrica. Dessa forma a gente consegue converter a expansão de um metal em resistência elétrica. Então aqui nessa célula de carga, nesse bloco de alumínio, nós temos várias fitinhas strain gauge coladas para que elas se deformem quando o alumínio se deformar. Se nós fôssemos medir a variação de resistência de um strain gauge, por exemplo, com multímetro, a gente praticamente não ia ver nada, porque ali a alteração de resistência é muito pequena. O Arduino não é capaz de medir a resistência elétrica de forma direta, então nós temos que dar um jeito de converter essa resistência do sensor strain gauge para um valor de tensão, que aí sim o Arduino vai conseguir ler. Para isso nós podemos utilizar um circuito chamado de Wheatstone Bridge, que é basicamente um circuito criado para descobrir o valor de uma resistência desconhecida e que converte esse valor de resistência em tensão. Esse é o circuito, que é composto de 4 resistores montados nesse formato de diamante. Em uma das extremidades é aplicado uma tensão fixa, um valor de tensão fixa, e se os valores dos resistores forem idênticos, iguais, perfeitos, a tensão que nós vamos ter nos terminais centrais será zero. Se um dos resistores variar sua resistência, mesmo que de forma mínima, nós teremos uma tensão aparecendo nos terminais centrais. Dessa forma, nós podemos substituir os resistores por vários sensores strain gauge e montar nossa própria célula de carga. E é isso que nós já temos prontinho aqui na nossa célula de carga. Nós já temos as fitinhas strain gauge coladas aqui e nossa ponte, nossa Wheatstone Bridge aqui já prontinha para a gente utilizar. Inclusive eu posso pegar uma fonte, que nesse caso aqui está com 5 volts, aplicar no fio vermelho e no preto, que eu vou conseguir medir a variação de tensão no fio branco e verde. Se eu aplico a força nesse sentido, nós vamos ter uma variação negativa no multímetro. Se eu aplico no outro sentido, nós vamos ter uma variação positiva. Uma outra vantagem de utilizar o circuito da ponte de Wheatstone para montar nossa célula de carga é que basicamente ela deixa as nossas medições à prova de variação de temperatura. O strain gauge basicamente ele é um resistor, e um resistor ele muda a sua resistência com a temperatura. Se nós colocarmos no mínimo 2 sensores strain gauge na nossa ponte de Wheatstone, e se os dois estiverem colados ao mesmo bloco de alumínio da nossa célula de carga, isso significa que os dois vão estar suscetíveis às mesmas variações de temperatura. Com isso, eles vão mudar as suas resistências de formas iguais, mantendo a tensão zerada na nossa ponte. Isso significa que a temperatura não vai afetar nossa medida. É como se fosse uma autocalibração que a ponte de Wheatstone gera para nós. Como vocês podem ver aqui, por mais que a temperatura esteja subindo, a tensão mostrada no multímetro não varia. Fica entre 0,2 e 0,3 mV sempre. Vocês perceberam quanto é pequena a tensão de saída do sensor? O Arduino não daria conta de ler esse valor com precisão, porque as entradas analógicas dele são de apenas 10 bits, o que permitiria com que a gente lesse esse valor com uma resolução de 1024 dados. Ou seja, o Arduino ia conseguir enxergar entre 0 e 5, 1024 valores. Nós poderíamos utilizar um amplificador operacional para aumentar essa variação de tensão. Porém, já existe um módulo para Arduino com circuito integrado dedicado para isso, o HX711. O HX711 é um conversor analógico digital de 24 bits. Ou seja, ele vai conseguir ler, vamos fazer aqui, 2 elevado a 24, 16.777.216 valores entre 0 e 5 volts. Bem mais preciso que os 1024 dados do conversor analógico digital do Arduino. Além de ler essa tensão com tamanha precisão, esse circuito, como ele é dedicado para células de carga, ele já possui um amplificador interno de baixo ruído que possui até 128 de ganho. Então ele vai multiplicar esse valor de tensão de entrada por até 128. Basicamente, esse é o circuito que vem no módulo. Aqui nós temos a célula de carga e aqui ele nos dá a saída. Então, basta a gente pegar essa saída e conectar ao Arduino. E pronto, o Arduino vai conseguir ler o peso na célula de carga. Agora chegou a hora da gente montar a parte mecânica do nosso torquímetro, o case dele. E eu decidi fazer impresso na impressora 3D. Porém, se você não tiver uma impressora 3D e quiser montar com madeira ou utilizando metal, vai ficar muito bom também. Todos os arquivos em 3D, junto com o circuito e a programação, você encontra no meu site e o link está aqui na descrição. Bora projetar esse negócio em 3D então.
Agora que nós terminamos de montar toda a parte mecânica, inclusive cortando o parafuso e colocando ele para prender a chave, chegou a hora de montar o circuito eletrônico. Lembrando que o circuito eletrônico, assim como tudo que você precisa, está aqui na descrição. Bora dar uma olhadinha nos materiais que a gente vai precisar. Para montar o nosso torquímetro, nós vamos precisar da célula de carga e também do conversor analógico digital HX711, que já foi falado no vídeo. Também vamos precisar de uma plaquinha como essa, que é uma placa controladora de carga, tanto de carga e de descarga, para essa bateria de íons de lítio. Então essa plaquinha, você conecta aqui uma porta USB, ela vai fazer a carga dessa bateria. E além disso, de controlar a carga, quando essa bateria chegar numa tensão de aproximadamente 3 volts, 2.75, essa plaquinha não vai permitir com que ela alimente mais o circuito, protegendo a nossa bateria. Para exibir as informações no torquímetro, nós vamos utilizar esse display aqui, que é um display OLED 16:2 com muito contraste. Então vai dar para ver mesmo sobre a luz do sol. Ele é um display de 0.96 polegadas. O cérebro no nosso torquímetro, claro, só poderia ser o Arduino. Esse daqui é o Arduino Pro Mini, que é um Arduino que não possui gravador USB serial conectado a ele. Então vocês vão ver no vídeo que para a gente gravar ele, a gente conecta um gravador USB serial separado, como um FT232 ou um Arduino Uno sem o microcontrolador. Também dá para utilizar um Arduino Uno sem microcontrolador, servindo como ponte para gravar esse Arduino, tá? Detalhe que esse meu Arduino, ele é o de 8 MHz, o Pro Mini de 8 MHz, ó, tá até marcado ali. Por que que eu escolhi o de 8 MHz? Porque ele vai funcionar de uma forma confiável numa tensão de 2.7 volts até 5.5. que é justamente a tensão dessa bateria aqui. Um Arduino que funciona em 16 MHz, por exemplo, ele vai trabalhar, segundo o datasheet, de forma confiável, muito bom ali, só até uma tensão de mais ou menos 4.5 volts. Abaixo disso, ele pode até funcionar aí nos seus testes, mas não vai ser confiável de acordo com o datasheet. Já um Arduino funcionando a 8 MHz, vai funcionar de 2.7 volts até 5.5, que atende todo o range da nossa bateria. Dessa forma, a gente não precisa conectar um conversor DC-DC para elevar a tensão dessa bateria. Assim a gente reduz a quantidade de componentes no nosso projeto, reduzindo assim o preço e também aumentando a eficiência, porque o conversor DC-DC ele vai consumir um pouquinho de energia. E se a gente não utilizar ele, melhor. Também vamos precisar de uma chavinha liga e desliga pequenininha como essa. O modelo está lá no meu site, o link está na descrição. Um buzzer como esse, 5 volts. Lembrando que o buzzer é do tipo ativo, ou seja, se eu colocar 5 volts nos terminais dele, ele já vai apitar. Diferentemente do passivo, que você tem que gerar frequência com Arduino. Então, aqui eu optei por utilizar no projeto é o ativo, que você coloca 5 volts, ele já apita, tá? E por último, vamos precisar desse encoder aí, né, que seria o KY040, para poder ser a nossa interface, né, a nossa comunicação com esse projeto do torquímetro. Bora então agora partir para a construção do circuito, acompanha aí.
Um detalhe importante na hora de colar a plaquinha do controlador de carga, o TP456, é garantir que você vai passar cola quente nos dois LEDs, vermelho e verde, de indicação de carga, e levar essa cola quente até o furinho que eu deixei no projeto aqui, ó. Dessa forma, a cola quente vai conduzir a luz até o furinho, simplificando a indicação de carga aqui fora. Dessa forma, a gente não tem que soldar LED e parafusar aqui na carcaça e adicionar mais componentes. Quer ver, ó? Quando tá fechado, lá dentro fica escuro e dá para ver certinho quando a gente coloca para carregar. Deixa eu conectar aqui, ó. Conectei e olha lá. Dá para ver certinho a luz, tanto a vermelha quanto a verde quando terminar de carregar. Agora bora dar uma olhadinha no código que a gente vai ter que gravar dentro do Arduino do nosso torquímetro. Lembrando que esse código e todo o circuito, todos os materiais necessários para você fazer o download, tá aqui na descrição, tá? É só clicar lá. Primeiramente você vai ter que baixar algumas bibliotecas bem simples. Essa biblioteca aqui para o Arduino poder se comunicar com o display OLED 2C. Essa outra biblioteca aqui para poder se comunicar com o conversor de 24 bits da célula de carga. Já essa outra aqui nós utilizamos para fazer o Arduino se comunicar com o encoder, aquele dispositivo que você gira. E essas duas aqui estão inclusas já na IDE do Arduino, você não precisa baixar elas, já vem junto com a IDE. Logo aqui abaixo nós temos o mapeamento de hardware, né? Eu digo qual número de pino pertence a qual símbolo aqui. Logo abaixo a gente declarou os objetos que a gente precisa para programar. As variáveis globais, dentro do meu Void Setup, tudo que eu preciso para inicializar os dispositivos, inclusive aqui eu obtenho dados da memória EEPROM e gravo na memória EEPROM, então toda a configuração que você fez no torquímetro, por exemplo, o torque na qual ele vai apitar, se ele está selecionado com quilograma-força-metro ou newton-metro, você pode desligar e ligar o Arduino daqui 100 anos que ainda vai estar guardada a informação, tá? 100 anos nem tanto, mas ali pelo menos uns 50 anos, 60 vai ficar guardado lá dentro. E isso é muito importante para você não ter que ficar ajustando o valor toda vez. Se você for manter o mesmo, ele vai permanecer, ele já vai ligar com esse valor novo. Dentro do meu Void Loop, que está super pequenininho, super bem simplificado, nós temos somente a chamada de uma função chamada de seleciona tela. Essa função é a função mãe de todas as outras. Ela que vai ler o encoder e dizer quando você vai para qual tela, que valor que você ajusta, se você vai fazer a calibração do torquímetro ou não. Então ela é a principal função do meu programa. Abaixo dessa função temos duas Interrupt Service Routine, ou seja, uma função que serve a uma interrupção. Temos duas aqui e elas são utilizadas para a gente dar prioridade para o encoder. Assim que você girar o encoder, ele vai ter prioridade e você vai ser atendido. Nunca vai acontecer de você girar o encoder e o Arduino não ver. Então aqui é para dar prioridade para o encoder. Função mãe, que é a principal que eu falei para vocês, seleciona a tela. Ela controla, ela fica vendo os cliques no encoder, se você girou para um lado ou não, ou para o outro, e chamando as outras funções que nós temos aqui. As outras funções são tela torque, na qual é a tela principal do torquímetro, que exibe o torque para você, tanto o atual quanto o ajustado que você escolheu, quanto se o torquímetro está configurado para quilograma-força-metro ou newton-metro. Tela tara é a tela onde você seleciona se você quer zerar o seu torquímetro, porque dependendo da posição que você muda ele, você tem que zerar, tá? Tela ajuste torque é onde você vai selecionar o torque na qual você quer que ele apite. Tela quilograma-força-newton-metro é onde você seleciona se você a unidade de medida, né? Se você quer que o torquímetro exiba o torque nessas duas unidades. E a tela Calibration é onde você faz a calibração do seu torquímetro. Então, está bem divididinho o nosso programa, como eu sempre recomendo para vocês, inclusive recomendo dentro do meu curso Mestre do Arduino, que o link está aqui embaixo, separar as funções por blocos lógicos de funcionamento, bem simples. Então aqui ficou bem legal. Depois o que tem no meu código são as funções em si. A tela da tara, a tela do torque, né, a função do torque. Eu falo tela porque cada função corresponde a uma tela, tá? Aqui a tela de ajuste do torque, ela vai até aqui mais ou menos. Tem umas funções bem grandinhas aqui, tá, pessoal? Que é uma programação relativamente complexa, tá? Depois que você faz fica simples, mas para pensar é complexa, tá? Você pode modificar o código do jeito que você quiser. E por fim, a tela Calibration. Meu código acaba aqui. Lembrando que ele está disponível aqui na descrição. E para a gente carregar esse programa no Arduino Pro Mini, ainda mais o de 8 MHz, eu tenho que selecionar aqui na IDE, ó,
o Arduino Pro Mini e aqui selecionar a opção, ó, de 8 MHz, tá bom? Na verdade, com 328p, microcontrolador 328p a 8 MHz. Claro que nós vamos ter que utilizar um gravador separado, um conversor USB serial separado para fazer essa gravação. Inclusive, você pode utilizar um outro Arduino Uno sem o microcontrolador. Mais informações lá na página no link da descrição. Bora agora testar na prática esse projeto. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de utilizar o nosso torquímetro é calibrar ele, porque esse sensor aqui, ele até mede força, mas ele não sabe o quanto disso equivale a 1 Nm ou a 1 kgfm, por exemplo. A gente até poderia utilizar um torquímetro desse calibrado de fábrica, colocar aqui no eixo e calibrar esse outro torquímetro, mas muito provavelmente você não vai ter aí, né? A maioria das pessoas não tem um torquímetro em casa e eu bolei um método aqui bem simples que você vai precisar somente de uma garrafa PET e de uma balança como essa daqui para calibrar o seu torquímetro. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma garrafa PET como essa e encher de água até dar 2 kg. Olha só, a minha aqui está com aproximadamente 2 kg, ó, praticamente perfeito. E na ponta dessa garrafa você vai colocar, eu coloquei aqui uma cinta Herleman para poder prender no torquímetro. Depois, com um parafuso e uma porca, a porca é importante para o parafuso não ficar girando na morsa, nós vamos prender aqui na morsa, ó, dessa forma aqui. Aperta bem, para o torquímetro não ficar girando. Depois nós vamos prender a chave no torquímetro, e essa é uma das vantagens desse torquímetro aqui, porque você reaproveita uma chave, pode desconectar, usar lá, conectar aqui de novo, e ficou super leve. Bora conectar aqui então, travar para ele não girar, não precisa apertar com muita força, tá? Só travar aqui. Depois nós vamos colocar o torquímetro aqui e colocar ele no ângulo de 90 graus com relação à morsa e à mesa, tá? Tem que ser um ângulo de 90 graus aproximadamente. Olha só, ficou muito bom aqui. O próximo passo é ligar o torquímetro, ele vai inicializar e ele vai tirar a tara. Ele vai considerar 0 essa força aqui, porque ele tem o próprio peso dele. Depois a gente vai lá e vai calibrar não, né? Colocar ele para o torque máximo, só para ele não ficar apitando de forma desnecessária. Deixa ele em Nm, pode ser, tanto faz a configuração que você deixar. E depois você vai medir 39,5 centímetros do eixo da chave até aqui. Se você montar um projeto igual ao meu e estiver utilizando a chave igual a minha, vai dar mais ou menos aqui no cabo. Vamos colocar aqui o peso, beleza. Agora a gente vai lá na opção de calibração, ó. A gente vai segurar apertado e vai deixar aí, ó, vamos segurar apertado por 7 segundos, até aparecer Calibration ali na tela. Apareceu calibração, solta. Ele até indica aqui as instruções, 2 kg força a 39,5 centímetros do eixo. Pronto, voltou para o menu principal, está calibrado o seu torquímetro. Maravilha! Agora que ele está calibrado, a gente pode conferir comparando com outro torquímetro. Eu prendi esse torquímetro aqui na morsa para facilitar, configurei aqui o meu torquímetro para apitar com 10 Nm aqui em cima. Aqui na ponta do torquímetro analógico eu coloquei um redutor de meia para 3/8 e uma chave Allen aqui de 10 mm. E aqui na ponta eu tenho um soquete de 10 mm, então vou conseguir conectar um ao outro. Ó. Eu vou aplicar o torque aqui agora e vamos ver se ele vai apitar quando chegar num torque de 10 Nm. Vamos lá, tá no 0, começando a aplicar força, ó lá, chegou em 10, apitou. Agora eu vou configurar aqui, ó, para 20 Nm. Vamos testar lá na escala do 20. Agora a gente vai aplicar mais força, hein? Quando chegar em 20 tem que apitar. Opa, certinho, hein? Chegou no 20, apitou. Vamos devagar para ver. Muito bom. Agora, o máximo, que é 30 Nm. Não passa de 30, tá? Ou 3 kg força, metro. Bora colocar aqui, aplicando a força. Apitou quando chegou no 30, olha só. Vou ir mais devagar. Chegou no 30. Começa a apitar. Agora que o torquímetro está calibrado e conferido com outro torquímetro fabricado por uma empresa top, né? Uma empresa boa, de confiança, a gente vai apertar esse parafuso aqui do carro, dá só uma olhada. É o parafuso que prende essa tampa de plástico e eu deixei ele solto. Esse não é um parafuso crítico, porém, se eu errar o torque ali, eu posso quebrar essa carcaça de plástico, o que é bem cara na concessionária, ou espanar a rosca ali.
Eu poderia fazer uma outra rosca, mas iria mudar a originalidade do carro, né? Se for um cliente, por exemplo, ou do meu próprio. Então sempre é bom usar o torquímetro. Aqui eu vou configurar ele para 4 kg força. E lá no manual de serviço do veículo você encontra todos os valores de torque. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a tara, porque existe o peso do próprio torquímetro. Então, como aqui não está marcando próximo de 0, eu vou vir aqui, e vou tirar a tara. Ótimo, ele zerou, praticamente zerou. Agora eu posso começar a aplicar o torque. Vamos lá, com 4 Newton é para ele apitar. O legal aqui é que eu posso usar a catraca do torquímetro, né? O outro torquímetro não tem catraca. Esse tem por causa que reaproveita a chave. Olha lá, 3.4, 3.9, apitou. Chegou lá em 4, apitou. Maravilha. Então é só parar por aqui. Galera, esse é um projeto que eu criei com muito carinho, com muito trabalho para vocês e estou disponibilizando ele gratuitamente. Lembrando que o desenho 3D, a programação, o circuito, as bibliotecas, tudo que você precisa baixar do projeto está aqui no link na descrição do meu site, tá? Não se esqueça de se inscrever para o meu curso Mestres do Arduino, pois as vagas são limitadas e eu não sei quando vai abrir uma nova turma. Link também na descrição. E para quem é meu aluno já no Mestre do Arduino, eu vou explicar detalhadamente como eu fiz, como eu pensei, como eu converti um problema em código, ou seja, lógica de programação dentro do curso, desse torquímetro aqui. Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. E já estou utilizando o torquímetro aqui para uma aplicação mais crítica, que é aplicar uma vela, tá? Estou colocando uma vela lá novinha e o torque da vela é fundamental, não pode nem ficar muito frouxo nem muito apertado, inclusive porque ela tem uma arruela que é esmagada ali para não vazar compressão. Torque de 13 Nm configurado de acordo com o manual de serviço. Eu já apliquei o torque, bora dar uma conferida aqui. Olha só. Chegou em 13, apitou. Novamente. Maravilha. Inclusive, já testei até com outro torquímetro da Stanley e bate perfeitamente. Top. Valeu, galera.